começando mais um Foot Hub Podcast. Esse podcast, videocast, tudo cast, né? Que até hoje a gente não conseguiu definir muito bem, porque tá em todas as plataformas possíveis, recebendo pessoas ligadas ao futebol, ligadas ao esporte, da bola ou não, do campo ou não, jogadores ou ex-jogadores, dirigentes, ex-dirigentes, enfim, um monte de gente dos dois lados, hoje tentando equilibrar um pouquinho essa balança com um cara que foi decisivo, definitivo pra minha felicidade em 2005. Infelizmente, o meu ano terminou um pouco mais, assim, mais triste, porque ele defendeu um pênalti incrível. Mas hoje a gente vai falar sobre a pessoa, o jogador, o empresário. Hoje a gente tá recebendo aqui o Rodrigo Galato. Seja muito bem-vindo, Rodrigo Galato. Ao meu lado, meu amigo Fernando Carvalho. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, Drecos. Prazer mais uma vez estar aqui contigo, com o Galato, que é um grande profissional, que se destacou muito no nosso adversário e mesmo, né, convivendo na nossa normal adversidade, na nossa normal rivalidade, sempre foi uma pessoa que nós, colorados, admiramos, né? E hoje estamos aqui para ouvi-lo, para conversar com ele, dentro do nível que o programa sempre teve, né? Sempre. De equilíbrio, embora tendo claramente a sua tendência. Sua tendência. Vermelha, né? Fazer o quê? Tudo bem contigo, Galato? Tudo bem, prazer imenso estar aqui, né, com vocês. A respeito ao presidente, né, da época que eu joguei no Grêmio, ele estava no co-irmão, como eles dizem, né, no Internacional. Então, para mim é um prazer poder hoje estar aqui conversando com vocês. Cara, acho que a tua carreira, a gente muito toca nessa palavra, esse jogo, Batalha dos Aflitos e tudo mais, mas eu queria que tu fizesse um pouco da história, do começo da tua carreira, né? A partir de que momento, a partir de que ano, né? Tu começaste a conviver mais com o time profissional, mas o início da tua carreira como se deu, né? De onde é que tu começaste com essa tua paixão pelo futebol, sim, né? E até que momento tu foi parar no time profissional do Grêmio? Bom, hoje eu tô com 39 anos, né? Quase 40, já faz um tempo que eu encerrei, mas eu comecei no Grêmio com 13 anos, né? Eu fiz um jogo, eu jogava pelo São José, né? O Zequinho fez um jogo lá em Gravataí. Hoje eu moro em Gravataí, né? Tenho meu empreendimento em Gravataí, nascido e criado até os 18 anos em Gravataí. Depois saí, rodei algumas cidades. Hoje voltei a morar lá. E eu fiz um amistoso, São José, contra um time de Gravataí lá. E um cara era o Vainon, né, que era o preparador físico do juvenil do Grêmio. E me convidou assim, cara, tu é alto, tu é bom goleiro, quer lá fazer um teste no Grêmio? Falei, não, aceito. Daí fui, aí fiz escolinha, infantil, isso aí juvenil. Que ano foi? Isso em 90 e alguma... 90 e... Aí você me pegou, 98, 99, por aí, alguma coisa assim. Eu acho que 96. Eu era o diretor amador do Inter. Tá, legal. E aí eu fiz toda a base. Em 2003, eu integrava às vezes o profissional do Grêmio para aquele, falta o goleiro para treinar, vai ter um trabalho de finalização. Daí 2004, sim, eu já integrei definitivo no profissional, né, no ano de 2004. E aí joguei 2005, 2006 e 2007. Depois de 2008, 2009 e o resto de alguns anos aí eu joguei fora do Grêmio, até no ano de 2015, onde eu encerrei no Juventude. Passei por Atlético Paranaense, por Criciúma, pela Europa, joguei no leste europeu, joguei na Bulgária, joguei na Espanha, tive uma curta passagem na Suíça, né, e alguns clubes pequenos aqui no Brasil também. Foi melhor a síntese que um convidado já fez da carreira. Fantástico, né? Falou do mínimo dos 10 clubes aí de 1 minuto. Fantástico. Parabéns pelo teu poder de síntese, Galato. Mas o negócio é o seguinte, quando tu começaste a ser titular do Grêmio, né? Quando tu estavas começando a disputar a titularidade, né? Tu tinha ali um outro goleiro, outros goleiros no cenário que também já tinham uma certa relevância dentro do clube, né? Que já disputavam contigo uma posição ali. Como é que foi essa disputa inicial com caras como o Groy, né? Acho que o Pitol? Não, o Pitol foi antes, né? Foi assim, ó. No ano não chegou a fazer parte do time de cima do Grêmio? Não, de 2005 não. O que aconteceu assim, ó. Em 2003, o Grêmio ainda, até meados de 2000, tinha o Darley como o goleiro titular. Darley. Quando o Adilson Batista assumiu, naquele ano de 2003, no segundo semestre ali, ele fez algumas mudanças, onde ele tirou o
próprio Darley, botou o Eduardo Martini. Eduardo Martini. Né? E aí ele conseguiu, em 2003, tirar o Grêmio da situação do rebaixamento, tirou fora. E o Grêmio permaneceu na primeira divisão. Em 2004, o Grêmio trouxe o Tavarelli, um goleiro paraguaio, com o Adilson também como treinador. Só que E o Adilson... Renato foi em que momento? O goleiro Renato, aquele. Renato? Não, o Renato acho que foi lá por 95, né? Não. Não, foi um milhão. Renato, não tinha Renato. Tinha o Márcio. Márcio. Nossa, a gente tá praticando aqui o nosso lado vermelho, né? sim. Que a gente lembra sem lembrar, então já viu que... Mas a gente tá bem situado aqui, tá tudo bem. Foi um que eu contratei. Sim, mas o Renato chegou a jogar até na Seleção Brasileira com o Vanderlei Luxemburgo, né? Ele foi um erro cometido pela minha gestão. Mas vamos lá. E aí, então, em 2004, daí sim ficou o Tavarelli e o Andrei, o goleiro, e eu, né? E só que o Grêmio foi mal aquele ano, daí veio o Márcio, do Paulista de Jundiaí, para entregar o profissional, porque eu tinha 19 anos, o Andrei a mesma idade que eu. E aí o Grêmio acabou caindo em 2004 para a segunda divisão. E em 2005, o Grêmio fez uma reformulação. Veio daí o presidente Paulo Odoni, trouxe o Mário Sérgio, e o Mário Sérgio trouxe o Hugo de León como treinador. O de León ficou até a eliminação da Copa do Brasil daquele ano para o Fluminense, e depois assumiu o Mano Menezes. Quando o Mano Menezes assumiu, ele fez tipo uma limpa, assim, vamos dizer assim. Aonde ficou? Só que naquele ano de 2005, veio o Eduardo, o goleiro que era do Atlético Mineiro, o Márcio, o Andrei, e eu era a quarta opção como goleiro. E o seu Verardi, né, seu falecido Verardi, ele me diz assim, Galato, o Grêmio vai adotar 3 goleiros profissionais e o quarto goleiro vai ser da base, vai ser dos juniores, então provavelmente a gente vai te emprestar para te pegar. Aquilo ali me chocou muito, sabe? Como gremista, né, de coração, aquilo ali me doeu, assim, sabe? Porque eu queria pelo menos um jogo com a camisa do Grêmio, para mim ter o pôster, porque no meu quarto, quando criança, eu tinha um pôster do campeão da Libertadores, da Recopa, do time de 95 ali, né? Então eu queria só dar alegria pro pai, porque meu pai é gremista, a família toda gremista. E foi que o Andrei, no caso, foi pro Atlético Paranaense. E aí isso, já não vou mais ser emprestado, já tô como terceira opção. Aí o Mano Menezes assumiu, o Mano Menezes tirou o Márcio fora, ficou eu e o Eduardo em 2005. Aí nós só tínhamos 2 goleiros profissionais, o Eduardo e eu. Nós não tinha ninguém mais para ajudar a treinar. Foi aonde o Grêmio começou a trazer o Marcelo Groy e o Cássio, né? 2, não preciso nem falar quem são. E foi aonde o Eduardo jogou os 3 primeiros jogos de 2005 e chegou para mim, lá, inclusive foi no Beira-Rio, né, que a gente jogou com os portões fechados por perda de mando de campo. Quanto Ituano, né? Quanto Ituano, o Eduardo chegou para mim e falou assim, ô meu amigo, eu tô fora. Ele disse assim, e eu sentava do lado do ônibus dele, eu falei, não, calma, tá de cabeça quente, né? Calma, Eduardo, né? Não, eu segunda-feira tô indo embora, é tudo contigo. E bateu no meu ombro, tudo contigo. E aí eu, tá, tudo bem. Daí passa o final de semana, segunda-feira o Eduardo vai lá, se despede de todo mundo, e o Grêmio não tinha eu olhava assim, cara, só um pouquinho, o goleiro titular hoje sou eu, né? Aquela questão que no início do ano ia ser emprestado, e ali no mês de, eu acho que foi maio, junho, é o Galato o goleiro dele. E o Marcelo e o Cássio vieram para treinar junto. E o Marcelo foi então ali que a gente, meu companheiro, né, de posição, no ano de 2005. Qual é a diferença de idade de vocês, desculpa? 4, 5 anos. Ah, né? sim. Acho que é 4, 5 anos. E foi aonde eu fiz todos os jogos da Série B ali, né, no ano de 2005, e daí sim culminou com aquela Batalha dos Aflitos, aonde para mim é um feito que eu tenho muita alegria, né, em relembrar e de falar e de contar a história e de ouvir histórias também de torcedores, né, não só dos gremistas, como dos colorados, me deu uma tristeza, mas dos gremistas aquela emoção, né, de conseguir reverter aquela situação. Então, muitos me perguntam, eu fico, tu não aguenta, tu é conhecido só pela Batalha dos Aflitos? Não, cara, é um feito, eu prefiro ser lembrado pela Batalha dos Aflitos do que olha quantos anos o Barbosa, né, goleiro do Brasil, falecido, é lembrado pela falha que ele teve no Maracanã. Eu não vi, né, também não achei uma falha tão grotesca para ser crucificado até hoje. Então eu fico feliz em ser lembrado por um lado positivo meu, por uma defesa, para ajudar a minha equipe, né, o meu time no coração, a sair de uma situação tão adversa que era naquele momento. Posso pausar só para te perguntar uma coisa? Tu falou antes, dá uma alegria pro meu pai,
e daí da Batalha dos Aflitos. Eu queria saber o que passou na cabeça do teu pai naquele momento, cara. É isso que eu tenho muita curiosidade. O pai, ele trabalhava na empresa de ônibus da Unesul, né? Empresa de ônibus. Ele tava de plantão naquele dia, ele era chefe da garagem aqui na J. Renner. E o pai, quando começou o primeiro tempo, ele assistiu ainda na empresa. E quando começou o segundo tempo e começou a dar as expulsões, toda a penalidade, ele falou assim, pra mim é demais, eu vou... E desligou a TV e falou pro funcionário todo ir embora. E ele não ligou nem o rádio. E a gente morava em Cachoeirinha. Então ele saiu aqui da J. Renner, aqui perto do Maitá ali. Quando ele tava na freeway ali, ele tava assim, mas não é possível, né? Tudo o que aconteceu, ele viu um carro buzinando com a camisa do Grêmio pra fora. Mas ele ligou o rádio. Aí foi aonde tava a narração, que eu tinha defendido, quando a gente tinha feito o gol. Aí ele foi pra casa, daí virou só a alegria, né? A minha mãe, então, ela nem assistia o jogo, né? Ela rezava do início ao fim do jogo pra dar tudo certo. Cara, que bom que teu pai não ouviu naquele momento dirigindo. Imagina a cabeça do cara, o filho pegando o pênalti importante na história do clube, né? Eu falo brincando, a gente tava brincando ali fora. Eu falei, o momento triste do meu 2005 foi que tu salvasse o Grêmio, né? Mas eu entendo também, pelo outro lado, o quanto representou na vida das pessoas, né? E tu dizendo, quando tu falou ali, eu queria dar uma alegria pro meu pai, e depois eu pensei, como é que ficou o pai do cara com ele defendendo um pênalti tão importante na história do clube, pra ele, pra família dele principalmente. Quando eu digo alegria pro pai, eu acho que todo jogador, né, pensa em primeiro lugar na família, né, ajudar, porque eu sempre digo assim, eu, graças a Deus, nunca passei fome, sede, frio, nada. O meu pai sempre, mas o pai trabalhava sábado e domingo para dar o conforto em casa, para pagar as contas, para botar o pão na mesa. Então eu tinha comigo aqui assim, um dia eu vou chegar pro pai e falar, pai, agora é comigo, sabe? Então, e ele me acompanhava desde os 13 anos, ele me levava às vezes, mas a gente brinca, eu até brinco com meus alunos hoje lá, eu digo assim, o meu pai nunca me levou e me buscou diariamente nos treinamentos, porque ele tinha que trabalhar. Claro, isso imagina, 15, 20 anos atrás, tu poderia pegar um ônibus mais tranquilo, né, do que hoje em dia. Hoje em dia tu pode ser assaltado a qualquer momento, né? Então, eu já cheguei em casa 1h da manhã, eu já cheguei em casa, tive que ficar no Olímpico esperando clarear o dia para ir embora, porque isso sempre eu queria o meu objetivo. Eu tinha o meu foco. O que era o meu foco? Chegar a ser jogador do Grêmio. Eu queria ser jogador do Grêmio. Eu não tinha outro pensamento ser do Grêmio. Então foi onde eu tinha comigo, dar um retorno pro pai, que me ajudava a comprar uma luva, que me ajudava a comprar uma chuteira. Isso era muito importante para mim, isso que não me deixava desistir. Porque na vida de atleta, o presidente sabe muito bem, não são só alegrias. A alegria é a menor parte de uma carreira. Tem as lesões, tem ficar longe da família, tem viagem, tem concentração, tem o xingamento, né, do teu próprio torcedor, como acontece, não é normal. Então é uma pressão que tu tem que saber. Na verdade, eu costumo dizer o seguinte, na vida do atleta, isso eu conversava com os atletas que trabalhavam comigo, tu tem 20% de coisas que tu gosta e 80% de coisas que tu não gosta. Principalmente dentro do campo, né? Tu tem que voltar para marcar, tu fica sem a bola o tempo inteiro, tu tem que prestar atenção, tu tem que ser competitivo, né? Tu tem a bola 1 minuto e meio. Hoje os goleiros até tem mais do que 1 minuto e meio. Mais, Mas é assim, né? Então, e fora do campo, tu tem que acordar cedo, tu tem que treinar, tu tem que te dedicar, tu tem que comer muitas vezes o que é determinado pela nutricionista, tu não pode comer o que tu gosta, não pode sair, não pode beber, não pode namorar, tua namorada tá lá no aniversário das amigas e tu tá em casa, aliás, e tu tá concentrado. Enfim, então é assim, a vida é assim. São 15 anos, mais ou menos 15 anos ou mais, que tu tem que te dedicar completamente, né? E tá focado nisso, e abrir mão e renunciar a coisas boas da vida, para depois, né, tu ter. Eu vou chegar no depois agora, porque eu tava na minha pré-conversa com o Galato, ele me falou sobre a parada. Quando ele resolveu parar. E tem um motivo muito nobre essa parada. Ele falou, por favor, por que tu parou? O que tu queria fazer da vida quando tu parasse de jogar bola? Eu sou um cara muito família, né? Hoje eu tenho 2 filhos, né? Tem a Lívia e o Theo.
né? Eu sou casado já há 12 anos, né, com a Jaciele. A gente tem uma linda família, né? Tem normal de relação marido-mulher, filhos e colégio. E eu tinha comigo que eu via muito meus companheiros ver o filho, sabe como é que naquela época não tinha tanta tecnologia de WhatsApp hoje, de videochamada, né? Tinha que fazer uma filmagem, depois tu tinha que pegar um CD, botar no computador para olhar. Hoje não, hoje é tudo mais rápido. E eu via assim muitos amigos com os filhos nascerem, nem estavam juntos, presentes no momento do nascimento e não acompanhava o filho, não tinha aquele prazer de levar o filho no colégio, de comer junto. E eu tinha comigo assim, cara, tu quer saber, eu não vou ser aquele jogador que vai ficar até os 40 anos jogando. Eu vou me ralar agora. Fiquei lá na Bulgária, eu cheguei na Bulgária, eu desci no aeroporto, olhei pro empresário, pro dirigente do time que eu fui e falei assim, ó, vocês não me levam a mal, mas eu quero voltar embora. Porque era muita neve, eu me assustei, mas assim, eu cheguei no hotel, não, mas só um pouquinho, se eu quero parar daqui um pouco, eu não posso negar esse negócio agora. Então, eu queria que a minha filha, como nasceu há 7 anos, né, acompanhar o crescimento dela. Então, eu não fiz fez o pé de meia? Não fiz um pé de meia, mas eu fiz o suficiente para mim dar um conforto para minha família e descobrir coisas novas, né? Eu já fui até candidato, né? Há 4 anos atrás, eu fui candidato a deputado federal. Não quero mais nem saber de política, estou fora. A política não é para mim porque eu sou de uma maneira que não combina com política, né? Eu acho que para ser político tem uma outra maneira que não é o meu perfil. Então, ela nasceu, eu convivo com ela diariamente, eu acompanho o crescimento dela. Hoje eu tenho mais um menino, o Theo, né? Que nasceu amanhã faz 8 meses. Então, acompanho, montei o meu empreendimento, né, em Gravataí, com a RGM, com o meu amigo de longa data, que é o Marcelo Groy. A gente tem academia de futebol. Então, quando eu parei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não sei o que eu vou fazer. Não, eu já sabia. Ó, vou traçar isso, vou traçar isso, vou traçar isso. Porque eu vejo que muitas vezes o jogador, quando para, muitas vezes não sabe nem o que vão fazer. Como é que eles vão continuar recebendo um valor de um salário, não digo 100% do que ganhava, mas vamos supor 50%, 60% do que um jogador de futebol, de clube de Série A, obviamente, ganha, tu vive muito bem. Então, eu sempre fui um cara muito calculista, assim, ó, vou comprar esse copo, mas eu vou ter dinheiro para estar enchendo ele diariamente? Não, eu vou comprar o de plástico, que é mais barato, e a água eu vou dar um jeito de ser uma água mais barata para mim conseguir manter a minha vida e tá dando um conforto. Não digo nem luxo. Eu digo um conforto. Então eu me dedico nas minhas empresas. Hoje eu e o Marcelo temos algumas, não é somente a RGM, mas e vivo feliz. Não me arrependo de ter parado, não me arrependo em nenhum momento. Sinto falta da resenha do futebol, sabe? Daquele papo de vestiário, daquela descontração, mas assim, não, o que me cansava muito era a concentração, eram as viagens. Eu joguei por último, assim, de Série A, foi no Criciúma, onde a gente, para jogar em São Paulo, a gente tinha que sair 2 dias antes de Criciúma, porque tinha que pegar um ônibus até Porto Alegre, dava em torno de 3 horas e meia de ônibus, para depois pegar um voo, aí tu treinava, daí tu jogava, no outro dia tu voltava, chegava em casa, já tinha que só dar um oi em casa e já ia para concentração, porque tinha jogo no outro dia, e depois... Então ali me cansou muito. Então, assim, quando eu resolvi parar, eu falei assim, não, eu vou parar, mas eu vou fazer isso aqui, ó, a minha vida vai continuar ativa. E hoje eu estou felizaço, muito feliz do que eu venho fazendo e o retorno que eu estou tendo. E não só o meu retorno, é mais ver a alegria também dos meus próprios alunos que vão hoje na RGM do que qualquer outra coisa. Cara, sabe que a pergunta que eu vou te fazer pode até ser assim, feijão com arroz, parece sim, mas o que me parece é que tu nunca teve essa vontade de, eu quero jogar, sei lá, no Bayern, quero jogar no Real Madrid, tu quer jogar no Grêmio. Eu sou gremista, eu quero jogar no Grêmio. Não, cara, e é um sonho, porque eu acho que a gente precisa defender isso, né, Fernando? A gente precisa defender isso, e não é só no Grêmio, é na dupla Grenal em si, são nos times do Brasil, sabe?
eu acho tão legal quando, sabe, pô, minha filha adora botar a camisa do Inter e ver o jogo das gurias coloradas, ir pro estádio, não sei o que, aquela função, sabe? Cara, é tão bonito. Eu não tô dizendo, cara, quem quer usar a camisa do Real Madrid, quem quer usar a camisa do Barcelona, usa o que quiser, entendeu? A criança ter o sonho de jogar, não sei o que. Mas eu acho legal, cara. Tu fala assim, cara, o meu sonho era jogar no Grêmio. Eu queria ser profissional do Grêmio, eu não queria ser profissional da bola em outro clube. Depois, ok. Exatamente. Um momento que chorava quando o Grêmio perdia. Depois que a gente começa a ficar mais profissional, né? Começar a encarar como um profissional, claro, obviamente a gente deixa um pouco o sentimento de lado. Eu tenho que ir aonde quem vai botar o pão na mesa, né? A gente ganha mais em tal clube, obviamente a gente tem que sair. Eu, por mim, tinha ficado no Grêmio a vida toda, né? As lesões me atrapalharam muito. Tive 2 lesões de batida, né? De cabeça. Mas de jogar no Grêmio era o meu sonho. Assim. Eu acabei jogando contra o Real Madrid, contra o Barcelona, por ter jogado no Málaga da Espanha, né? Então, assim, e até converso com o Marcelo, pô, que legal que tu jogou contra o Real na final do Mundial lá, pelo Grêmio. O Marcelo também é gremista, então a gente realizado, eu sou realizado. Eu queria jogar no Grêmio, eu queria, obviamente, quando tu vai almejando, quer chegar na seleção. Não consegui chegar na seleção brasileira, mas fiz bons campeonatos em 2008, né, no Atlético Paranaense, 2009 também no Atlético Paranaense, 2013 fiz um bom campeonato pelo Criciúma também. Então, assim, atingi algumas, vamos supor assim, umas metas particulares minhas, mas me sinto realizado, sim, de ter jogado, ter defendido um pênalti do Rogério Ceni, né, que era o maior artilheiro goleiro. Aí tu foi bem, hein? Né, então, algumas coisas eu consegui atingir que eu fico muito feliz e olhar para trás e, pô, minha carreira foi feito disso, foi feito daquilo. Falhas, erros, normal, né? Onde a crítica no início me abalava muito. Nossa, eu tinha um medo de abrir o jornal e ver lá, Galato erra e Grêmio perde. Meu Deus, depois com o tempo tu vai acostumando, tu vai passando, vai conversando com as pessoas mais experientes, aonde sim, me ajudou muito ali alguns profissionais, né? Vários profissionais que me ajudaram na carreira. Isso é normal, né? Por exemplo, o que realmente faz o jogador ficar eternamente vinculado à história e à camisa do clube são as vitórias. Sim. Né? Nós temos, por exemplo, no Inter, nós temos um jogador que é um dos maiores zagueiros do mundo, um dos maiores zagueiros da história, que foi o Gamarra, que o Gamarra as pessoas muitas vezes não se lembram que ele jogou no Inter. Por quê? Porque naquele período era um período de revés internacional em relação ao adversário. E tu entrou na história do Grêmio, né? Então, pela tua atuação, principalmente num momento decisivo, que seria o retorno do Grêmio para um ambiente natural, ou permanecer mais um ano num ambiente que não é o normal, o que seria um período de decréscimo do clube como um todo, né? Vê o caso do Cruzeiro. O Cruzeiro, se não houvesse o ingresso do Ronaldo, ele não teria voltado a Série A como voltou. E o Grêmio teve essa encruzilhada, né? De não voltar. E aí foi fundamental, e por isso, né, tu faz parte da história do Grêmio como um jogador fundamental. Por isso todas as pessoas lembram de ti, né? Sim. Lembram do teu nome. Assim como no Inter, quem ganhou o Mundial, quem ganhou o Libertadores, assim como no Grêmio, o Marcelo Groy, que ganhou o Libertadores, que é um goleiro que também ficou já, né, para eternamente lembrado. E é assim, a vida é assim, né? Então, em termos de atleta que queria jogar no clube do coração, o Marcelo conseguiu atingir o objetivo. Vou abrir aqui o momento polêmica, vou te comprometer agora, tá? Eu já falei com o Fernando aqui, cara, tem que ter um podcast que vai ser eu e tu. Eu vou fazer a pergunta reta e direta, e eu quero saber o que vai acontecer. Não é comigo, é com ele, né? Não, eu quero saber só a tua opinião aí sobre esse negócio o jogador que é campeão e tudo mais, e depois joga no outro time. Como é que tu encara isso? Assim, os jogadores foram teus jogadores. É tranquilo, assim, Não é tranquilo. Eu tenho uma posição sobre isso. E ela é pública? Pode falar? Vamos ver. É pública. Eu acho que todo jogador que vai jogar no adversário, por exemplo, Juliano. O Juliano tinha condição de jogar no Grêmio, porque ele poderia conseguir no Grêmio a mesma coisa que ele conseguiu no Inter, né? O Edinho não poderia ter jogado no Grêmio, porque era muito difícil que ele conseguisse no Grêmio a mesma coisa que ele conseguiu no Inter, ou ter vitórias, né? Porque ele já estava num período final de carreira e ele não teria essa condição. O Tinga veio jogar no Inter e ganhou os maiores títulos dele no Inter, ele tinha 23, 24 anos, entendeu? Então, eu acho que o profissional é profissional, entendeu? Mesmo que ele tenha identificação com o clube, que ele tenha tido sucesso no Grêmio, ele pode jogar no Inter, como foi o caso do Tinga.
Só que o Bolívar, de repente, em certa ocasião, ele me perguntou. Eu fui convidado para jogar no Grêmio. Ele já tinha 30 e poucos anos. Ele disse, Bolívar, não vai, porque tu no Grêmio, tu vai claro que por mais que a gente tenha essa compreensão do profissionalismo, tal, a torcida não perdoa, entendeu? Então, se ele for pro Grêmio, ele tem que ter no Grêmio a mesma dimensão que ele teve no Inter. E o Bolívar não ia mais ter essa dimensão. Então, eu tenho uma posição pessoal minha. Não sei se eu acho legal. Eu acho também que tem que ter o máximo respeito, né? Sim, respeito pra instituição, né? Porque tu nunca sabe o dia de amanhã, né? Eu acredito muitas vezes assim. Vamos supor o Darley, né? O Darley, assim, brigando, Grenal, não encaixaria com a camiseta do Colorado, né? Então, por causa do gênio dele, né? Da questão dele de... eu nunca fui polêmico, assim, sabe? Eu ia te perguntar isso. Falou alguma bobagem? Fez alguma... Não, nunca... expulso, uma vez eu fui expulso porque eu fui interceptar uma bola, o cara tocou por cima, eu botei a mão, foi a única expulsão que eu tive lá na Bulgária ainda, porque começou a envolver muita questão do goleiro jogar mais com os pés, e aí eu gostava de jogar um pouco mais atrás, o treinador queria que eu jogasse mais adiantado, e aí fui expulso. Mas nunca fui polêmico. Quando eu jogava no Atlético Paranaense também, com o próprio Curitiba, né, com o Atletiba, que é o clássico da cidade, também não tinha problema nenhum de relacionamento com o torcedor do Curitiba, como aqui em Porto Alegre também não tenho problema, sempre respeitei o outro clube, o Internacional. Respeitou a rivalidade. A rivalidade, né, que é o mais importante, porque eu acho assim, eu hoje em dia tenho esses grupos de WhatsApp, né, que eu participo também, muitos assim. Cara, até um pouco tempo atrás o Grêmio foi campeão de Libertadores e aí tinha os Colorados lá e tudo. Hoje o Grêmio tá na segunda, o Inter tá bem no Campeonato Brasileiro, então tem aquela brincadeira sadia que eu acho que tem que existir. Não pode partir para ignorância, violência, isso aí eu sou totalmente contra. Agora, uma brincadeira sadia, né, um meme que rola, então isso aí é normal, cara, isso aí não pode deixar de existir, porque senão, nem os jogadores falam assim, o futebol tá muito chato, né? Uma comemoração, hoje lá na Espanha o Vinícius Júnior faz a dancinha no carnaval, porque o cara que comentou aquele episódio há dias atrás era do Atlético de Madrid, né? Era um cronista, um torcedor declarado. Então tem que ter o respeito, mas tem que haver sempre essa brincadeira aí. E todo jogador que teve essa postura, ele foi para outro clube e... O Tinga, por exemplo, ele tem uma ótima relação no Grêmio ainda. Exato. E é colorado. E declarou isso e foi bem no Grêmio e foi bem no Inter. Entendeu? Então, o próprio Hockenbach também foi bem no Grêmio, né? No Inter foi bem no Grêmio. Então, cara, eu sempre prezo pelo respeito. O respeito tem que existir sempre. 2 vezes a gente tocou nesse assunto bem de leve e agora é o momento de nós entrarmos nele de verdade, que é o futebol com os pés, Fernando. Goleiro com os pés. Agora o Galato falou, o treinador gostava que eu jogasse mais à frente ou jogar mais atrás. Detalhe, dentro dessa área aqui, ó, né? Creio eu. E aí eu te pergunto, Galato, tu gostava de jogar com os pés, não gostava de jogar com os pés? Nunca fui tão exigido para jogar com os pés, né? Quando eu atuei... Nos 2 toques, jogar na linha ou jogava no gol? Tinha treinadores que deixavam, né? Aí também entra toda essa questão, né? O goleiro, né? Eu posso falar da posição goleiro, tive ali por vários anos, vivenciei várias escolas, né? Tanto no Brasil quanto fora do país. Então, assim... Se tu quer usar um goleiro no profissional que ele saiba jogar com os pés, tu tem que começar a trabalhar ele quando ele tá na categoria infantil do teu clube. Se tu deixar para trabalhar ele já nos juniores, ele no profissional ele vai ficar te devendo jogar com os pés. Então são poucos. Isso é um conceito novo, né? Isso é um conceito novo agora. Hoje tu é treinador de goleiro, treina goleiros. Sim. No teu tempo não era isso, não era exigido, não era uma exigência. Não era exigência. O que é? Atrasava pra mim, era bom pra frente. Tu treinava a batida na bola com os 2 pés, né? Era o tiro de meta, a reposição de balão, né? Que antigamente, depois de um certo tempo pra cá, começou a ser a reposição do goleiro, pode ser uma puxada de contra-ataque, né? Não é mais aquele joga pra cima e lá disputa a bola, né? Então, assim...
eu tinha que saber bater o tiro de meta direcionado, para dar aquela casquinha, né? Que o atacante vinha cascar pro outro que passava. Dificilmente nós saímos jogando. Muito difícil, muito difícil. Hoje não, hoje tu pode sair jogando dentro da tua própria área, né? Tu só rola a bola, já tá valendo. Antes a bola tinha que sair da grande área. Então, para ela sair da grande área, o adversário avançava um pouco. E para te deixar o adversário impedido, tu tinha que sair. Né, para te recuar, chamar o teu adversário de volta para o campo dele, tu tinha que sair do teu campo de defesa. Então, o que aconteceu? Balão para frente. Então, assim, se tu quer um goleiro que saiba jogar com os pés no teu time profissional, quando ele for na categoria de base, ele tem que trabalhar o pé. E quando tu tiver um goleiro que ele está enraizado no teu clube, com história, com defesa, com títulos, tenta não perder esse goleiro, porque vai ser difícil tu suprir ele. Pode ser que saia um e já venha o suplente ali e já mantenha a linha, ou também pode ser que demore um pouco. O próprio Grêmio, saiu o Marcelo, aí tinha o Paulo Vitor, depois o Vanderlei, né, o Júlio César, hoje agora está firmando o Breno. E também, um tempo atrás, já botava o Chapecó, saiu o Chapecó, Breno, revezamento, que eu sempre dei várias entrevistas e me perguntaram, eu sempre fui contra, né? Tu tem que definir quem é o teu titular. Se o teu titular não der certo, tu tem que trazer outro goleiro. Então, acho que agora decidido é o Breno. O Breno fez bons jogos agora. Então, jogar com os pés, tu tem que trabalhar quando ele tá iniciando a carreira como goleiro, porque senão depois não consegue. E o futuro do futebol, eu acho que vai ser cada vez mais os goleiros sendo um líbero. Não digo um líbero isso eu não tenho dúvida, de puxar o contra-ataque, mas sim um cara que tá afogado lá, teu time começa a jogar com o goleiro de novo. A impressão que eu tenho é o seguinte, e o juízo que eu faço desse tipo de estratégia é que tem muitas variáveis para te chegar nesse contexto. Além da qualidade do próprio goleiro, treinado desde jovenzinho a sair jogando, a não dar o balão, a dar o passe do lado, a ter calma, porque muitas vezes tu tem que saber manejar com os dois pés, porque às vezes a bola vem torta para o lado esquerdo, se tu não é canhoto, ou para o lado direito, e nós temos goleiros, o Muriel, temos o Cássio, né, que são goleiros canhotos que não têm mínima condição de fazer nada com o pé direito, isso aí também tu tem que levar em conta. A qualidade dos campos, né? Sim. Que muitas vezes tu começar a jogar perto da área ali, é uma zona ruim, uma zona de bola pipocada, daqui a pouco dá uma retomada de bola na frente do adversário, isso é problema. Então tem várias variáveis que eu vejo que não me levam a ter plena confiança nessa estratégia, além da qualidade técnica dessa zona do campo ali, do zagueiro, do lateral, do volante, todo mundo tem que ter qualidade técnica. Né, para te sair jogando, para te dar uma bola bem dada ou atrasar uma bola para o goleiro, não é só o goleiro saber jogar, eu acho que é um contexto todo. E a partir de muita qualidade nesse setor, inclusive do equipamento campo, né, aí sim, senão eu sou contra. Quando a gente fala... É uma coisa eventual, né? Quando a gente fala de saber jogar, obviamente, a gente estaria falando de um gramado em perfeitas condições, né? Se tu pegar, por exemplo, até tem clubes da Série B hoje, que o gramado não tem como tu atrasar uma bola pro goleiro para ele pegar de primeira. Ele tem que dominar para ver onde é que ela tá para repor novamente. Não, e daqui a pouco a bola vem de um jeito e ela muda o curso. E aí, isso aí já é fatura de tu rebater errado, já dá um contra-ataque, né? Já Sim. Bate, a bola vai para o adversário. Então, eu vejo assim. E já que estamos falando de goleiros, já estamos falando de jogar com os pés, já estamos falando eu quero saber da tua experiência dessa defesa do pênalti do Rogério Ceni, pô. Que ano foi isso, Galato? Foi 2013, Criciúma e São Paulo. Criciúma nunca tinha empatado com o São Paulo no Morumbi. Né? Toda a história do Criciúma, né? Quando teve na primeira divisão também. E nós estávamos ganhando 2-0, gol do Marcel e do Lins, e foi aonde eu cometi o pênalti no Aloísio, o Boi Bandido naquela época. Sim. Fiz o pênalti, o Aloísio pegou a bola para bater e o Rogério já tinha errado 2 penalidades em jogos anteriores. E aí eu vi que o Aloísio pegou a bola, eu olhei lá no fundo, o Rogério não se mexeu para vir bater. E aí, o Aloísio foi meu companheiro no Grêmio, né, de 2007 ali, né, aí conversando com o Aloísio, aquela catimba, falou, Aloísio, ó, que eu te conheço, né, e aí quando eu vi que a torcida começou a crescer, eu olhei no fundo, ele veio correndo, assim, pá. E no dia anterior, o analista lá do
do Criciúma, o Bebeto, ele me passou os vídeos no próprio WhatsApp mesmo, e aonde o Rogério tinha batido os últimos pênaltis, aonde ele bateu e errou. Então, assim, ele dificilmente ele repetia só um canto ou no meio, né? Ele diversificava bastante, assim, então era muito difícil. Cara, então, assim, o que eu sempre fiz nas penalidades? Eu nunca saí antes, mas eu tentava estudar muito a questão de posicionamento de corpo, de vídeos que eu via, né? De um certo tempo para cá começamos a ter essa informação, e foi onde eu me vi que ele inclinou, não veio numa velocidade tão rápida assim como ele fez alguns pênaltis que eu vi, e aí caí no meu canto direito aqui, consegui tirar ela para escanteio. A bola de meia altura, boa pro goleiro defender. Qual a tua altura, Galato? Eu tenho 1,92. Tu tem essa vantagem de conseguir ter esse microsegundo aí, esse meio segundo de esperar a batida, de não tentar adivinhar? Tem uma diferença nisso na tua carreira, entre os teus companheiros, entre as tuas escolas de goleiro? Essa questão de tentar ler e a altura ser vantajosa nesse aspecto? A altura é fundamental, né, pro goleiro, com certeza. Você vai exemplo do próprio Cássio, o Dida, né? O Cássio hoje é um grande pegador de pênalti. Pela altura, né? Porque a gente sempre brinca, né? Os batedores assim, cara, quando é um goleiro grande, o gol fica pequenininho, né? Tem goleiros, por exemplo, o Dida e o Cássio, dois exemplos, né? Que eu, sempre como adversário, o Dida depois jogou no Inter, mas como adversário, eu sempre ficava, ao contrário do normal, eu temia pelo batedor, entendeu? Porque é muito difícil fazer gol neles de pênalti. São grandões, né, cara? Quase 2 metros, o Dida é grandão. Então, assim, a altura ajuda muito, com certeza, ajuda muito. Um goleiro, e aí me perguntam, lá na nossa academia, mas ele não vai ser muito alto, o que tu acha? O futebol, tudo pode acontecer. Eu tinha um goleiro... Mas é muito difícil, né? Aqui no Sul é muito difícil. A nossa escola do Sul é muito difícil. Até o Atlético Paranaense, nessas conversas que eu tenho, cara, quer mandar um menino aqui, se tu vê que ele tem qualidade aqui para nos indicar, primeira coisa é a estatura. O exterior tá reclamando de zagueiro com mais de 1,88 m. O exterior já. Ele acabou falecendo, morrendo no avião da Chapecoense, quando caiu, que era o Danilo. Que era um bom goleiro, mas era pequeno. Era baixo, mas compensava com a sua impulsão e a sua qualidade de batida na bola também. Então, assim, o futebol, tudo ele aceita. Mas quando ele teve uma fase que tomou um gol, que ele pulou e não alcançou a bola, começaram a falar da questão da estatura. Um bom goleiro que tem hoje no país é o Tadeu do Goiás, né? E não é alto. Não é alto. Tadeu não é alto. Não, mas hoje é essencial, o goleiro tem que ser... Não, é 1,90 m pra cima. Com certeza. E na questão do pênalti, não tem um tempo pra assim, tá. Não. É o time ali na hora ali pra te tentar decifrar o quanto antes. Te dizer assim, eu decifro... Não tem como. Eu escolhia, mas o canhoto, a maioria cruza, porque tem uma força... Mas a chapada, ele não pode inclinar muito o corpo, porque senão não... Hoje um batedor difícil para pegar pênalti, o próprio do Flamengo, o Gabigol, ele é muito difícil, porque não vem correndo, ele vem e vira o pé. O próprio Ganso, do Fluminense, erram, obviamente. O Rafael Veiga, esse do Palmeiras, nunca tinha errado, errou, acho que 2 até então. Batia muito forte no meio. No meu tempo, o maior batedor que teve, no meu tempo, de dirigente era o Alex. O Alex... Canhoto. Canhoto. Alex Souza. Não, Alex do Inter. O nosso Alex. Nosso Alex. É o podcast colorado, o nosso Alex. Não, o Alex, porque parecia fácil, e às vezes ele batia no meio, né? Porque ele tirava o goleiro antes. Não sei como é que funciona isso, mas normalmente o Alex vinha fazer aquela cena toda e fazia uma coisa. O Alex uma vez tava Inter e Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada, canhoto. Aí quando foi bater o escanteio, pé trocado? Não, pé certo. Eu abri, né? Porque provavelmente ele não ia... A bola ia sair do gol, né? O gol aqui, a bola ia fazer isso aqui. E eu abri, me posicionei mais fora que assim. E ele viu que eu abri e eu vi que ele enquadrou para pegar de 3 dedos. Quando ele enquadrou de 3 dedos, eu já fechei. E foi justamente ele meteu de 3 dedos. No primeiro pau eu consegui vir tirar de soco. Tenho as imagens até hoje. Então, o canhoto, ele
tem que... Não pode definir antes que o canhoto, ele é... O canhoto é diferenciado. Eu sou canhoto, eu posso falar com propriedade sobre o canhoto ser habilidoso e diferenciado. Quando tu fala do lado esquerdo, é melhor do que do lado direito. Galato, outra coisa, tu parece um cara muito calmo, tu parece um cara muito tranquilo. A tua calma aqui, eu sempre fosse um cara que te posiciona de forma pausada, calmo. Isso conviveu contigo na tua época de futebol? Tu não era um cara que sentia essa pressão, essa coisa assim? Consegue encarar isso com calma? Ou tu consegue tu demonstra mais calma do que tu tinha na hora de encarar situações difíceis? Eu demonstro mais. Até o presidente, o Paulo Odoni, chamava o homem de gelo, né? Por causa do lado dos aflitos. Mas por dentro eu tava, tava nervoso, obviamente, pela situação toda. Mas assim, se tu demonstrar um nervosismo, alguma coisa, aquela pessoa assim, ele tá nervoso, é a hora... Até mesmo quando tu vai negociar alguma coisa, né? Se tu vai negociar a compra de um carro, se aquele cara tiver muito assim, ou se ele deixar... tu tentar, tem uma margem aí, então tu acaba sentindo. Então se tu demonstrar que a pessoa tá nervosa, tu tá nervoso, o teu adversário, ele pode perceber e crescer. Então assim, eu aprendi também com um treinador no juvenil do Grêmio, o Rogério Zimmermann, né, que hoje estava já conhecido aí. Ele dizia assim, jogador de futebol, para mim, ele dizia que para ele não existe cabeça quente. Eu fiz isso, não. Tu tem que saber que tu vai ter consequências após. Então, eu sempre fui um cara de ouvir muito, sabe? E tomar uma decisão, nunca no dia imediato. Sempre dar uma pensada, uma analisada, uma conversada, para depois tomar uma decisão, ver o que devo fazer. E outra, se tu demonstrar o teu nervosismo, o teu próprio time fica... eu sei que o Sandro Goiano dizia assim... pegando fogo lá e olhava pra trás, tava o Galato lá, tranquilo. Não é que eu tava tranquilo, eu me preparei para aquele momento para estar atento, né? Tranquilo não tem jogador tranquilo. Aquele friozinho na barriga, ele dava até em amistoso, até em coletivo, porque aquilo ali que me preparava para o jogo. Eu nunca fui de... eu vejo hoje o jogador com fone de ouvido e música. A música ajuda, né? Mas o que eu fazia quando jogava? Eu tinha minhas manias, como todo mundo tem. Pré-eleição, jogo 4 da tarde, pré-eleição era às 2 horas. Eu 10 para as 2 ligava até então para minha esposa, né? Tudo certo aí? Não, tá tudo tranquilo, então tá, tchau. Ela, boa sorte. Desligava o telefone, silencioso, mochila. Eu ia pegar o celular depois do jogo. E hoje eu vejo o jogador no vestiário sentando para se trocar, já tá com o celular. Que é um grande erro, né? Então, a concentração ela começa no momento que tu, às vezes, até quando tu chega no próprio hotel, né? Tu tem que dormir cedo, tem que se alimentar bem. Ali começa. Então, eu sempre aprendi que tu tem que estar preparado para o momento. O futebol ele não volta, né? Hoje, questão do VAR, assim, pênalti lá, não foi pênalti, volta. Mas então no meu tempo não tinha volta. Então eu tinha que estar preparado para não errar. E eu me cobrava muito a questão do erro, mas eu não deixava que as pessoas notassem que eu estava me cobrando. Eu me cobrava ao natural e aprendi também que no futebol a derrota ela faz parte, né? Ela faz parte da vida, do cotidiano. Então tem que perdeu, lamenta a derrota, no momento que no outro dia aquela derrota ficou para trás e vamos em busca da vitória. O Chiquinho, treinador de goleiro, falava assim, tu tá ganhando de 3-0, na tua cabeça tem que estar 0-0. Porque se tu relaxar, o goleiro vai errar. Teu time já tá tomando 3-0. 4-0, na tua cabeça de goleiro tem que estar 0-0 para te evitar o quinto, o sexto gol. Então era isso que as coisas que ele me dizia que também que eu consegui absorver bem, essa questão de 90 minutos tá focado. E, cara, eu não escutava a torcida, assim, né? Às vezes, no início, assim, os familiares falam assim, eu não vou lá, a gente morre gritando pra ti lá, tu nem pra abanar a banda. Eu falei, cara, mas eu não tô ali pra brincar, né? Eu tô ali porque o jogador profissional, ele é muito comprometido com o futebol. É diferente de um grupo de amigos que vai jogar numa quadra e tanto fez, tanto faz, né? Não, o profissional é aquilo, é atenção na palestra. O goleiro irradia pro restante do time a sua tranquilidade. Sim. Se tu gera a intranquilidade da tua zaga, do teu meio campo, tu certamente tu vai fazer porque eles não tenham a mesma naturalidade para jogar, né? Porque vão ficar receosos de que a bola vá no gol.
E aí tu já passa a cometer ações que não são as normais, as ações treinadas. Então, o goleiro tranquilo e que passa confiança é fundamental para o time. Com certeza, sem dúvida. E outra coisa que eu queria te falar, Galato, que vou abrir umas empresas aí. Tu falou, eu tenho meu parceiro, meu brother, meu bruxo, Marcelo Groy. Quando é que vocês se olharam e falaram assim, e se a gente fosse parceiro de negócio? Como é que nasceu essa vontade de empreender juntos? A gente sempre, em 2005, a gente começou a concentrar sempre junto, viajar e às vezes via televisão, né? Não tinha tanta internet, né? E via prédio, casas, negócios. E aí a gente sempre teve falando, mas nunca pensando naquele tempo de 15, 20 anos depois. Sempre falando no momento. E eu sempre em contato com ele, parei, né? E falei assim, Marcelo, cara, eu gostaria de ter aí como parceiro nesse quesito. Daí ele também relatou algumas coisas, aonde foi de prontamente atendi, né? A preocupação dele. Ele disse, cara, eu não tenho como te ajudar porque eu tô aqui. Eu falei assim, não, de maneira alguma eu quero que tu te preocupe com o que tá acontecendo aqui. Tu tem que te preocupar com o teu time. Aqui, eu não vou te ligar e vou dizer, Marcelo, o que eu faço, hein? Não, Marcelo, eu fiz isso. Então ele tem uma confiança muito grande em mim, né? E a responsabilidade em cima de mim é muito grande. Mas até então tá tudo certo. Nunca relatei problemas para ele que ele possa perder o foco dele. O foco dele é jogar lá no time, no Ittihad, lá no Ittihad na Arábia Saudita. Ele tem o seu contrato a cumprir. Então ele tem que se preocupar com o time dele. E aqui eu me preocupo com a empresa, vamos dizer assim. E é onde a gente vem colhendo frutos aí. Cada dia estamos crescendo mais. Nós temos a própria RGM, que é ali em Gravataí, com nossos campos, né, de futebol, com a nossa escola de goleiro, escolinha de futebol para os meninos também, treinamentos individualizados, também na parte de locação. E tu contou uma parte muito legal que tu tem uma escola, tu tem uma parte que é para goleiros, que já são quase 30 goleiros, e tu tens goleiros dos 7 anos até perto dos 50. Até os perto dos 50. E essa galera tá ali querendo fazer, querendo praticar. Tem os que buscam o sonho de ser goleiro, de ser jogador, e tem aquele que é o mais cuidar da saúde também, que gosta de ser goleiro, joga no final de semana, ele vai lá, dá uma treinada 1 ou 2 vezes por semana. E tem os meninos que estão procurando o clube, né, que esperam uma oportunidade, esses sim trabalham diariamente conosco, onde eu também atuo mais direto dentro do campo, né, com eles, para tentar ajudar eles, né, a manter a forma de condicionamento. E também temos aqueles hoje nós estamos com um grupo lá de 6 meninos que estão, é um escritório de empresários aí, que vão levar eles para período de teste, acredito, em Portugal, onde estão se preparando lá conosco, né, com nossos profissionais, aonde eles buscam o sonho. Então tem desde o lazer ao profissional mesmo, que quer ser jogador, que busca, e aonde eu procuro estar sempre dando atenção com meus colaboradores, né, pra gente tá crescendo a cada dia. A favor ou contra o TikTok na hora do treino? Olha, eu sou um pouco mais do tempo antigo, né? Eu acho que chegou lá, vamos treinar. Terminou, aí a vida deles... Eu sempre digo, do portão na academia, né? Que tu entra, aqui a regra é uma. Do portão pra fora é contigo. Mas eu vou estar te ajudando do portão pra fora também, pra te não perder teu foco. Se tu tem um foco de ser jogador, busca ele. Vai atrás dele. Não adianta tu achar que a internet vai te fazer jogador. O Galato erra e Grêmio perde. Lá tu falou que tu tinha essa preocupação. Como é que seria, tu acha, hoje encarar a rede social hoje, cara? Tipo, comentário de Instagram, comentário de Twitter, o cara vai lá. O Galato de hoje lidaria legal com isso ou tu acha que seria pesado pra ti? Seria pesado. Seria pesado. E se fosse o Galato de 22 anos atuando, iniciando... ia ser muito pesado. Eu nem ia participar, nem ia ver. Né? Provavelmente não teria. Não ter. Tá fora disso. Bom, mas eu quero levar para um outro lado agora. Já que tu relatou antes aqui da nossa conversa que passaste por vários países, passou o Rogério Zimmer, Mano, quais são os outros treinadores brasileiros de importância? Tony Lopes, Geninho, o próprio Cuca em 2004 também, eu não tinha jogado. Adilson Batista. Adilson.
no exterior, o Gesualdo, que é um treinador conceituado. Então, exato. Eu queria entrar nessa temática, que o Drico sabe que é uma coisa que eu gosto muito. Eu falei que ele queria falar sobre isso, viu? Eu te falei. A questão tática, a questão de treinamento, a questão de treinar com relação de causa e efeito para o que vai fazer no jogo, né? A diferença do treinamento na Europa para o treinamento daqui, como era antes aqui no tempo do Mano Menezes iniciante e do Adilson iniciante, como é hoje. Né, se tu tem a possibilidade de comentar conosco, se tu tem conhecimento dessa evolução, antes da gente começar a conversar, eu falei sobre o celular, né, o celular que lá em 2002, 2003, ele só te permitia conversar no telefone, hoje tu tem a tua vida ali, inclusive Sim. passando e-mail, recebendo e-mail, fazendo contrato, o WhatsApp, concluindo negociações através do WhatsApp, enfim. O futebol para mim é a mesma coisa, né, o que tu fazia lá atrás, em termos de treinamento, hoje tu está muito na frente, até pelas informações que tu tem. O que tu tem aí para comentar, por exemplo, dos treinamentos do Gesualdo Ferreira? Eu acho que fundamental foi a evolução dos próprios atletas, né? Antigamente o jogador era conhecido como baladeiro, né? Aquele jogador que é muito... Então, assim, férias não fazia nada, né? Hoje o jogador de férias, ele mantém a forma física. Questão tática, o europeu, eu tive o prazer de jogar lá, ele respeita mais a questão da questão tática que o treinador pede, né? Então o brasileiro, ele gosta mais do individualismo, né? Lá não, lá se respeitava mais, fazia bem certinho. Nós tinha uma câmera em cima do estádio, assim, na ponta da arquibancada em cima, que tu via certinho aquele compacto, movimento, conforme subia um, fechava o outro, conforme... E os treinamentos não eram tão diferentes do que eu presenciava aqui, né, no Brasil. Muitos dos auxiliares ditavam o treinamento, né, a mando do treinador, do que propriamente o treinador dentro de campo. O treinador mais... Eu peguei o Pellegrini, que treinou o Real Madrid, eu acho que hoje ele está no time espanhol, acho no Betis, se não me engano. Ele já atuava mais do que o auxiliar, né? E já peguei o Gesualdo, que os auxiliares atuavam um pouco mais do que ele no início da semana, depois ele entrava. O Mário Sérgio, né, também morreu no acidente da Chapecoense, foi meu treinador, ele foi meu diretor aqui no Grêmio e depois foi meu treinador no Atlético Paranaense. Ele também só dava treino quarta e quinta e sexta, segunda e terça, quinta, sexta e sábado jogava no domingo. Mas o Mário Sérgio gostava muito de coletivo, né? Eu não sei como... ele tinha muito jogada ensaiada também para sair jogando, né? Só que hoje em dia se estuda muito, né? Acho que hoje em dia o treinador, além de conhecer, também consegue estudar o seu adversário. Hoje, acredito que os próprios analistas, os clubes tinham hoje tem uma equipe, né? Então o treinador já recebe mais ou menos... Antigamente o segundo auxiliar tinha que ir lá ver São Paulo e Flamengo, porque o Grêmio ia pegar o Flamengo no outro final de semana, então não tinha, né? Hoje não precisa, hoje tu grava o jogo, depois o treinador assiste, toma a decisão. E assiste os momentos, né? Assiste os momentos. Não assiste todo o jogo. E aí alguns ficam passando essas informações que é fundamental aí pro decorrer. Então, são escolas diferentes, mas o esquema tático muitas vezes é fundamental assim, para sair vitorioso no jogo. Não tem dúvida. Por exemplo, treinamento físico aqui no Brasil até 2007, 2008, o treinamento físico era do preparador físico. Isso. Né? Na Europa já era um treino com bola feito pelo treinador. Exatamente. Né? E outra, aqui no Brasil, não sei hoje, né? Já faz tempo que eu tô falando. Mas nós tínhamos o treino físico do preparador físico e tinha que ir lá pegar pelo braço e fazer academia. Lá na Europa, quando eu joguei no Málaga, o preparador físico nunca foi de falar assim, tu tem que ir na academia. Porque o jogador entendia que se ele não fosse na academia, quem estava indo ia passar por cima dele. Então começou a ter mais essa questão do atleta próprio brasileiro. Opa, só um pouquinho, é férias? Beleza, é férias, mas eu tenho que me apresentar daqui 30 dias. Então, se eu vou chegar com 4, 5 quilos mais pesados, vai me atrapalhar na minha retomada. Então, o jogador começou a ver mais isso, né? E hoje eu acho que é mais evidente, né, cara? Que, tipo assim, hoje quando o cara chega fora de forma da pré-temporada,
fica mais evidente. Porque, tipo assim, não estamos falando de 6, 7 jogadores se apresentaram acima do peso. Né? A gente tá falando de um caso ali, de 2 casos, do cara que se não se cuidou, o cara que acabou, né, tendo uma dieta um pouco diferente, que não se exercitou tão bem. Então, às vezes eu acho que, tu viu que o fulano não chegou gordo na pré-temporada? Sim, cara, mas é que eu fico parando pra pensar que antigamente tinha muito mais jogador que chegava fora do peso, né? Tinha muito mais jogador que não tinha essa preocupação tão grande, né, na pré-temporada. E com o passar do tempo, a tendência é as coisas diminuírem. E também, desculpa interromper, mas se tu for ver, antigamente tinha quem passava o treinamento, era, vamos supor aqui no Rio Grande do Sul, era a RBS, a Bandeirantes, o SBT e a Pampa. Hoje não, hoje canal de YouTube, página de Facebook. Hoje tu tem influencers, né? Tu tem influencers que vão lá assistir o treino e dizem assim, olha, o presidente Fernando chegou hoje fora do peso, sabe? Então, aquela informação dele que o outro comunicador não tinha, ele só repassa, então se espalha mais rápido. Tem mais informação, tem mais gente cuidando da vida, né? Às vezes eu fico pensando, sabe, Galata, eu tô viajando aqui na minha cabeça, mas sabe que às vezes as pessoas entram num ciclo tão chato de encher o saco das pessoas, que eu já paro pensar, daqui a pouco os caras vão pegar lá pois é, mas é que o Grêmio podia ter subido antes, porque naquele jogo lá em 2005, o Galato falhou em tal jogo, não sei o que, porque o nível de falta do que fazer, às vezes, das pessoas, ele extrapola. Eu acho entendeu? Assim que às vezes muitos programas que existem, eu acompanho alguns, eu gosto de assistir, às vezes falta muito com respeito, né, com o atleta, né, ou com o atleta, com o ex-atleta, com o próprio treinador, faltam, se for falar, então fale coisas que tenha conteúdo, né, às vezes parece mais aqueles programas de fofoca das TV do que propriamente um debate esportivo, né, porque eu gosto de ouvir a opinião, mas não falar muito do erro sem... porque eu vi ele... Aí o atleta não pode falar porque ele não está presente. E aí aquilo até... Foi um caso meu, tá? Vou dizer um caso meu. Saí da Espanha, vim para o Brasil. Estou de férias. Tem já 30 dias, rescindi o contrato com o Málaga. Surgiu uma possibilidade para ir para a Suíça. Aceitei a proposta, fui para a Suíça, cheguei na Suíça, 30 e poucos dias de férias, tá? O treinador era o Sonny Anderson, um atacante aqui, sim. brasileiro. Aí ele falou assim, cara, preciso que tu jogue domingo. Eu cheguei sexta, eu falei assim, Sonny, não tem como. E aí o treino que tu me fez hoje físico, não tem como eu jogar domingo, eu vou ir mal, não, tem que jogar, porque senão eu vou ter que escrever outro goleiro, eu vou queimar uma ficha, porque lá eles tinham 23 fichas, né, não podia escrever só quem era da base. E aí eu, junto com o empresário daqui que levou, e foi, tá bom, vou jogar. Fui mal, perdemos o jogo, 2-0. O primeiro gol eu poderia ter defendido, fui mal, beleza, faz parte, fui pro hotel. Na segunda-feira o meu empresário ligou, falou, não assina nada que eu tô indo. Como assim não assina nada? Não, porque o dono do time ficou muito magoado, não sei o que, papapá, e quer rescindir o contrato. Eu falei, tudo bem, eu assinei por 2 anos ali, tu assina a rescisão, me paga os 2 anos, eu volto embora, não tem problema nenhum. Não, se tu quer receber ele, tu vai ter que treinar pelo menos 1 ano no time B. Eu falei, não, que isso? Eu tinha 28 anos na época. Eu falei, não sou guri, não sou criança, então assim, eu não quero um euro, não quero nada, rescinde, eu tô indo embora. Beleza, rescindi lá, não abri mão de tudo, vim embora. Quando eu chego no Brasil, tô na internet olhando num site, Galata demitido após um jogo na Suíça. Mas sem quiser me perguntarem o porquê de um jogo, e sim, eu achei muito pesado demitido, né? Tipo assim, Galata é demitido após... jogador de futebol nunca vi ser demitido, né? Eu vi rescisão de contrato, ou por lesão, ou por não passou no teste físico, ou problema particular. Mas demitido, não. E aonde eu me interessei pela matéria, daí fui ver, na matéria, fui lá embaixo, atrás. Tinha um e-mail do jornalista que escreveu, eu peguei meu e-mail particular e mandei e-mail. Por que tu não me perguntou antes? O que aconteceu? Ficou ruim pra mim. E eu procurando o time, eu tinha 28. Daí agora tá no Google, né? Daí um diretor de futebol que tá lá no Bahia, lá em Salvador, ele vai assim, cogitei o Galata aqui, mas olha aqui, foi demitido. Então ficou muito pesado.
Daí, depois que eu expliquei o que aconteceu, Galato explica o motivo da saída da Suíça. Então, eu acho que às vezes falta um pouco mais dessa questão de esclarecimento do que propriamente jogar uma notícia. Não é humano, né, o Galato? Não é humano. É humano. Então, assim, faltou, né, esse episódio. Quem é que vai ler a notícia? Se o cara botar lá, Galato rescinde o contrato de comum acordo e volta pro Brasil. Ninguém vai ler. Eu achei que tu ia Galato foi demitido, o cara vai ler. Eu achei que tu ia perguntar quem é que fez isso aí. Eu tava só pensando, vai ser a próxima. Quem é que escreveu isso aí? Não, mas é assim. Mas Depois ele entrou e falou, desculpa, mas é que eu peguei uma notícia de lá. Cara, mas vocês, engraçado que quando é pra me perguntar, vocês têm meu telefone, conseguem me achar. Então me liga, pergunta, o que houve? E aí tu coloca, saindo de mim as palavras. Que ano foi isso, Galato? 2012. Então, imagina se fosse em 2022. Já pensou? Com essa crise que a gente vive na comunicação, onde todo mundo quer ter relevância, todo mundo quer engajar, todo mundo quer... Ou seja, aquilo ali que talvez tenha saído num portal, hoje teria saído em 40 portais. Sim, sem dúvida, entendeu? Teria sido uma gestão de crise muito mais difícil de fazer. Não repercutiu, vamos dizer assim, negativamente para mim. Não fez diferença, não fez diferença porque tu agistes. Mas não sei se porque eu agisse. Não deve ter tido dimensão. Não teve uma dimensão, meu Deus, que dimensão tomou. Mas eu fiquei chateado porque quando querem alguma coisa, consegue meu telefone. E eu atendo todo mundo. Todo mundo, eu atendo, eu falo. Se eu não posso falar, eu tô no meio de uma situação, agora eu não posso. Pode me ligar daqui um pouquinho? Pode ser. Então, assim, eu atendo todo mundo. Sabe que... Tem uma outra coisa, né? Hoje em dia, com as redes sociais, tu não sabe de onde é que vem a pedrada. Porque antigamente tu sabia, eu vinha da Gaúcha, eu vinha da Zero Hora, eu vinha Exato. Eu vinha da Bandeirantes, de São Paulo, não sei de onde. Hoje não, hoje ela pode vir de qualquer lado, tá na rua, vem a pedrada, né? Não tem... Hoje não tem mais critério, porque hoje a voz... Foi dada a voz a qualquer pessoa. Exatamente. E aí eu acho que o que falta mesmo foi a responsabilização das pessoas que falam e escrevem coisas. Porque eu não acho que as pessoas podem querer falar, podem querer escrever, mas eu acho que elas têm que ter o mínimo de responsabilidade para falar e para escrever. Porque, cara, tem uma família, tem uma pessoa, tem um ser humano, né? Então eu acho que é isso que se perdeu um pouco, né? Mas eu queria aproveitar, Gato, fazer esse link contigo. Como é que é conversar com a gurizada, assim, sobre... Tu parece ser um cara que gosta de dar bons conselhos, gosta de tentar deixar a cabeça dos jovens, de quem tá querendo se formar ali, quem tá querendo se desenvolver, deixar a cabeça melhor para que possa encarar o mundo do futebol. Qual é o melhor conselho que tu dá para eles, geralmente? Das conversas que eu tive com o Marcelo, onde nós... começar esse projeto, a gente vai tentar passar para eles aqui na RGM o que eles vão encontrar num clube de futebol quando eles chegarem lá para fazer uma avaliação ou firmar um contrato, alguma coisa. Então lá dentro, quando eu vejo alguma coisa muito fora da conduta, eu dou uma falada assim, não é qualquer dorzinha que vocês vão parar de treinar. Não é qualquer coisinha que vocês não vão vir. Por quê? Para vocês eu consegui uma situação, não digo que eu vou conseguir para todos, mas daqui um pouco, galera, preciso de um goleiro de 16 anos para jogar o gauchão aqui por um timezinho aqui. Beleza. Aí eu indico o menino, aí o fulano vai lá e joga, daí ele vai mal. Horrível. Daí o cara fala assim, mas de onde é que tu veio? Você foi indicado lá pela RGM. Assim, mas a RGM indicando? Então, se ele for mal, quer dizer que na RGM não fazem nada. Então, assim... Eu converso com eles, a gente tem a nossa escola é uma iniciação, né? Então, assim, eu coloco um pouco de comprometimento deles, né? O compromisso deles de chegar no horário, de estar com o fardamento completo. Às vezes vão com a meia diferente da cor, eu chamo. Por quê? Porque quem tá de fora, olha... Imagina que se eu chegasse aqui e visse o pessoal ali, música alta, dando risada, jogando a caneta pra cima. Meio bagunçado. Eu já sou mais um troço um pouco mais organizado. Então, quem tá de fora vê o menino, todo mundo com a meia branca, calção e camiseta da RGM. A brincadeira faz parte, obviamente, tem aquela descontração, né? O cara descontrai um pouquinho. Mas eu sempre busco para falar para ele, se vocês querem chegar num clube, ou no Grêmio, ou no Inter,
Porque ou São Paulo, Flamengo, porque até os 10, 12 anos é quem tá na... Vocês não querem ser o Neymar, né? Tudo que o Neymar bota uma chuteira, todo mundo quer ter a chuteira. Vocês querem chegar lá? Então, escutem um pouco. Vamos lá. Os goleiros, principalmente, tô com dor nas costas, não, mas só um pouquinho. Que dor é? É uma dor que tu vai suportar ou é uma dor assim, tu não consegue nem se movimentar? É uma dor que eu suporto. Então vamos, porque o goleiro ele tem dor, a vida toda dele tem dor. Até quando tu parar de jogar, tu vai ter dor depois. Então, assim, a gente tenta passar, e acredito que eu estou conseguindo diretamente passar para eles como é uma vida de chegar. Então, conselho, converso, os pais vêm me perguntar muito, o que tu tá achando, meu filho? Então, tem que ter aquele jogo de cintura para dizer assim, olha, tá no caminho, só que ainda não é o momento de nós estar encaminhando para alguma situação. Porque eu não vou encaminhar, eu quero que eles sejam notados lá dentro pelos profissionais dos clubes. Por isso que a gente procura sempre fazer amistosos, estar participando de campeonatos, de torneios, para que eles sejam notáveis. E aí, agora, pai, esse aqui é o diretor do time lá que convidou, agora é com vocês. Sabe? Essa é a intenção nossa. E sempre, sim, tentando passar o melhor para os meninos. Galato reativo ou Galato propositivo? Propositivo, né? Porque eu tenho a proposta de formar, né? Se não for jogador, de tentar fazer eles ali um cidadão do bem que busque lá a sua formação, que assim seja. Que coisa boa. Fernando, contigo. Tua última pergunta pro Galato agora. Podemos perguntar se o Galato... Por que o Galato não foi ser técnico de futebol? Nunca teve essa vontade? Não, de técnico, de goleiro, sim. Preparador, Preparador de goleiro eu tenho essa vontade. Até tô vendo já os cursos para fazer da CBF, né? Porque eu quero fazer. Faltou há pouco para me formar em educação física, né? Eu fiz faculdade, começou a parte dos estágios e eu acabei dando a trancada na faculdade para me dedicar um pouco mais na RG, mas assim que estiver rodando tranquilo, aí quero finalizar a faculdade e sim me especializar mais na questão de goleiro, né? Da posição, porque é onde eu gosto de atuar e é onde eu já venho atuando, né? Como preparando nos goleiros que chegam lá na RG. Mas de campo minha última pergunta, então, dentro da linha do encaminhamento dele. Já que tu tem uma ideia de ser treinador de goleiro, onde é que tu aperfeiçoa, onde é que tu colhe material, onde é que tu te informa sobre os métodos novos, que tipo de método vem sendo mais utilizado para tu formar goleiro, que além disso que a gente vê, saber sair jogando, uma pergunta já vou te fazer. Eu não gosto do goleiro que soca a bola. Eu não gosto. Né? Mas hoje a maioria dos goleiros soca a bola. Bola cruzada é tapa, é soco, não pega firme mais. Por que isso? Isso é uma tendência? Não, eu acho assim, socar, tu tem que tirar ela pelo menos de dentro da área, né? Aí sim teu soco na bola foi... É que muitas vezes aquele encontro do choque, tu acaba se deslocando e muitas vezes é uma interpretação do árbitro se ele vai marcar falta ou não. Daqui a pouco tu se bate com o teu próprio companheiro e não é falta. Então tu se sai da responsabilidade, soca ela para fora. Não sou contra ao soco, mas tem um momento certo. Obviamente também a questão, o que eu vejo, né, muito é os goleiros espalmando muito a bola. Por quê? Hoje o gramado é muito baixo, muito rápido, a bola está cada vez mais leve e variando muito. Eles não fazem, conforme a bola vão desenvolvendo bola para ela sacanear o goleiro, as próprias marcas de luvas de goleiro também se aprimoram mais para que aquela bola grue, aquela luva segure a bola. Antigamente não molhava um campo, o gramado era alto, cada clube tinha a sua altura de gramado. Hoje não, hoje é padronizado, hoje tem as medidas, hoje tem que molhar, hoje todos têm que ter irrigação automatizada para molhar antes, fica mais rápido com certeza, e obviamente tu tem que nos treinamentos tentar fazer o teu melhor para na hora do jogo se torne fácil, né? O treinamento tem que ser mais difícil do que propriamente no jogo. Então, socar a bola no momento certo e tentar segurar, porque eu vejo que muito rebote por causa da questão gramado, bola, mas que com o passar dos dias, dos treinamentos aí dos próprios goleiros estão se aprimorando a cada dia.
Cara, eu queria te agradecer, Galato. Na verdade, assim, a gente se encaminhando pro final aqui. A gente recebeu aqui o Lucas Leiva, o Patrício, né? Do teu time, né? Nós recebemos o Hugo de Leon, né? Que foi um pouco teu treinador ali. Recebemos outros caras que jogaram, Paulo Paixão, Tinga. É muito legal trocar essa ideia, né? Com muito respeito, muito legal. É muito legal falar contigo sobre essas questões da gurizada, do pós-carreira, né? Então, na verdade, acho que te agradecer pela tua presença e te desejar muita sorte aí, te desejar um futuro brilhante, que dê tudo certo na carreira, desse pós-carreira aí, e que o Fute Hub vai estar sempre de portas abertas, cara. O dia que tu quiser aparecer aqui pra trocar uma ideia, ensinar essa gurizada aí a sair do gol, pegar a bola firme, tu tá convidado aí, vai ser um prazer te receber, eu que agradeço, né, o convite de poder bater esse papo aí com vocês, né, com o presidente, né, não é do meu time, né, mas foi tá marcado na história do Internacional como um dos maiores presidentes da história do Internacional. Então, para poder falar um pouco de futebol, eu gosto de falar, né, e com pessoas que entendem de futebol também. Então, foi um prazer imenso, né? Quando tiver novas oportunidades, pode me convidar, estarei sempre à disposição para que a gente possa estar debatendo e passando aí para esses meninos. E aproveito também quem quiser conhecer um pouco a RGM, tem nossa página no Instagram, é a RGM Academy Oficial, né? Tem lá nossos treinamentos, tem onde a nossa localização, né? Que é em Gravataí, no Distrito Industrial, mas muito fácil o acesso, é paralela à Freeway ali, quem sai em Gravataí, rápido. Eu saí de lá e levei, eu acho que em torno de 22 minutos para chegar até aqui, em Porto Alegre. Então, fica o convite para conhecer, né? Faço esse convite a vocês, que um dia possa... Esse aqui joga bola, esse aqui sabe chutar no gol. Fazendo uma visita, né? Ele tá... Já? Mas é interessado, né? Interessado. Curioso. Eu sou interessado com tudo em relação ao futebol. Então fica aqui o meu convite e mais uma vez, então, obrigado aí pela participação aqui. Bom, Galato, também foi um prazer ter contato contigo, pela tua lucidez, pela pessoa ponderada, tranquila que tu és e pela contribuição que tu trouxe para o nosso debate, que é um debate permanente, né, no sentido de instruir pessoas, trazer conhecimento, trazer histórias, trazer quem pratica e quem praticou. Esse é o nosso objetivo aqui. Nos nossos cursos a gente tem muita aula teórica, mas metade do curso, de cada disciplina, é a execução, né? É o trabalho feito ou o trabalho a fazer. É isso que a gente gosta, é isso que a gente busca aqui, e com a tua presença nós atingimos esse objetivo. Muito obrigado pela tua presença. Eu agradeço. Eu quero fazer só uma última pergunta. Os teus pais estão entre nós, estão conosco? Sim. Como é que é o nome do teu pai e da tua mãe? O João e a Ivanira. Eles moram em Trindade do Sul, 400 km daqui. Então, o seu João, Dona Ivanir? Ivanira. Seu João, Dona Ivanira. Tenho certeza que vocês vão ver esse material com o filho de vocês conversando conosco aqui. Vou dizer, hein? Ele deu orgulho pra vocês. Então, eu vou mandar um abraço especial pra vocês e também convidar a galera a se inscrever aqui conosco, estarem conosco e acompanharem, porque vem mais episódios por aí até o final dessa temporada. A gente tem aí uma série de convidados já prontos e as novidades não param, tá bom? Um abração pra todos. Um abraço, seu João, a Dona Ivanira. E fiquem conosco até o próximo Fute Hub Podcast. Valeu!